texto base de hoje é Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 30. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Amém? Então nós vemos aqui que mais uma vez reuniu grande multidão, que eles nem poderiam comer pão aqui, de tamanha multidão que se reuniu para ouvir Jesus, né? E muitos para Jesus curá-los, né? Então nós vemos aqui no texto que relata: os seus, ouvindo isso, saíram para prender. Os seus eram os judeus, aqueles que eram o povo de Jesus, né? Então eles saíram para prender Jesus, e eles diziam que Jesus tinha o Beelzebu, o espírito de Beelzebu, né? Que pelos demônios ele expulsava o demônio. Nós vemos que os escribas, né? Mais uma vez aqui eles estão criticando Jesus. Ao invés deles querer aprender com Jesus, não. Eles criticam Jesus. E eles eram um povo, eles não eram um povo pagão, um povo que não conhecia Deus. Era o povo de Deus, os judeus. Então eles deviam conhecer as escrituras, mas eles não conheciam as escrituras. Por esse motivo eles acusavam Jesus, sempre estavam criticando Jesus. E hoje em dia não é diferente. As pessoas que se levantam para criticar, elas não conhecem as escrituras, porque quem conhece as escrituras sabe quando a pessoa está falando a verdade, quando a pessoa está falando a coisa certa. Então nós vemos aqui que esses escribas, por não conhecerem as escrituras, eles criticavam. Sempre estavam criticando Jesus, porque ele não tinha conhecimento das escrituras. Eram pessoas estudadas, todas que poderiam ter o conhecimento, mas não estudavam a escritura. Então aqui nós aprendemos mais uma vez que nós temos que conhecer as escrituras, nós temos que conhecer os evangelhos, e nós temos que conhecer também o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento traz muita informação, e ele enriquece a nossa fé. Quando nós meditamos no Antigo Testamento, nós vemos os heróis da fé, quantos milagres que Deus fez. Então isso aumenta a nossa fé quando nós buscamos a ler a Bíblia, a conhecer as Escrituras, e ninguém pode nos enganar, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós vemos aqui que os escribas criticavam Jesus porque eles não conheciam quem era Jesus, eles não conheciam as escrituras. Então Jesus, para explicar para eles, Jesus chamando eles para si, Jesus conta uma parábola para eles. Jesus fala para eles no versículo 23, e chamando-os para si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus está mostrando para eles: se eu estou com o espírito do demônio, como posso expulsar demônios? Então Jesus afirmando para eles como Satanás pode expulsar Satanás. Jesus faz uma pergunta para eles, né? Então Jesus começa a contar uma parábola. Se um reino se dividir contra si, ele não pode existir. Que se um reino estiver dividido, ele não pode existir. Se uma casa ela for dividida, ela não pode existir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, ele não vai existir. For dividido, não pode subsistir. Porque tudo que é dividido, ele se enfraquece. Mas agora, quando nós somamos, ele fortalece. Mas nós aprendemos aqui, hoje,
com Jesus, que hoje tem muitas famílias que elas estão destruídas porque elas são divididas. As famílias se encontram divididas, então elas são enfraquecidas, elas são destruídas. E Jesus afirma aqui que não pode, um reino não pode ser dividido, senão ele não existe. Uma casa não pode ser dividida, senão ele não existe. Nem o próprio Satanás, se ele se levantar contra ele mesmo, ele não pode subsistir. Então nós aprendemos com Jesus que nós temos que sempre estar unidos. Como família nós temos que estar unidos. E como igreja nós temos que estar unidos. Nós não podemos ser desunidos. Porque tudo que é desunido, é dividido, ele se desfaz. É destruído facilmente. Então tem que ter união. Nós aprendemos que com Jesus nós temos que ter união. Então Jesus mostrando no texto, Jesus fala: ninguém pode roubar os bens de um valente entrando em sua casa se primeiro não prender esse valente para poder entrar naquela casa, para poder roubar aquela casa. Aqui Jesus está mostrando para nós que ele não poderia expulsar o espírito imundo que estava aprisionando aquelas pessoas se primeiramente ele não prender aquele espírito que está lá. Né? Se ele está com o espírito de Satanás, como ele vai prender o espírito dele mesmo? Né? Então nós vemos aqui que Jesus está afirmando para eles que primeiramente ele tem que prender os demônios para depois ele expulsar e deixar aquelas pessoas livres. Aqui Jesus está mostrando para nós roubar os bens daquela casa, né? No versículo 27, ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Os bens aqui, aquela pessoa que está aprisionada pelo espírito imundo. Esse é o bem, porque nós sabemos que o mal, ele quer ganhar a nossa alma. O mal, ele quer que a nossa alma vá para o inferno junto com ele, porque o mal, ele já está condenado. Os demônios já estão condenados, então ele quer levar a nossa alma para o inferno junto com eles. Então esse bem que Jesus fala aqui, é a pessoa que está aprisionada com esse espírito imundo. Então Jesus amarrando o valente, que é o espírito imundo, esses demônios, ele pode tirar as pessoas da garra daquele espírito imundo. Então ele pode pegar aquele bem que estava no poder daquele valente, que eram os demônios. Então Jesus mostrando para eles, ele mostra nesse texto aqui, para eles entenderem que ele não está do lado de Satanás. Porque se ele estivesse do lado de Satanás, ele não estaria libertando aquelas pessoas do sofrimento. Ele não estaria indo contra ele mesmo. Então Jesus continuando, ele diz que todo pecado é perdoado. Toda blasfêmia que o homem fizer será perdoado. Tudo será perdoado se a gente se arrepender verdadeiramente, não importa o que a gente tenha feito. Mas se a gente tiver arrependimento verdadeiro, se arrepender, pedir perdão, se humilhar, Deus ele nos perdoa. Mas ele afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Nós vemos o versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Por que nós aprendemos na palavra de Deus que todo pecado é perdoado? E aqui nós vemos com Jesus que Jesus está afirmando que quando nós blasfemar contra o Espírito Santo, nós não teremos perdão. Porque como nós vamos entender que não há perdão se a gente blasfemar contra o Espírito Santo? É simples a gente entender. Porque as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo é as pessoas que negam o Espírito Santo. A pessoa que não quer receber o Espírito Santo dentro dela, ela nega o Espírito Santo. E se a pessoa nega o Espírito Santo, não tem como Deus perdoar. Então é um pecado imperdoável. Deus só vai perdoar quando a pessoa desejar receber o Espírito Santo. Mas se ela continua negando o Espírito Santo, ela vai negando o Espírito Santo, então não tem como Deus perdoar esse pecado. É um pecado imperdoável, porque a pessoa não se arrepende. Então, quando a pessoa fala contra o Espírito Santo, aqui no caso nós vemos os escribas blasfemando contra o Espírito Santo, porque Jesus, o Filho de Deus, eles começaram a falar que ele tinha espírito imundo, o espírito de Beelzebul. Por meio dos demônios, ele expulsava o demônio. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus tinha o Espírito Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus. Então eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Mas como eles não se arrependem, não tem como ter perdão. O perdão só vem por meio do arrependimento. Então, por esse motivo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável.
Porque o pecado, ele só é perdoado quando a pessoa se arrepende. Se a pessoa não se arrepende para receber o Espírito Santo, não tem como ser perdoado. Esse é o motivo que Jesus nos mostra. E a grande lição que nós vemos aqui nesse texto é que nós precisamos estudar a Escritura, para a gente não vir a criticar pessoas que estão servindo a Deus, para a gente não vir a afastar pessoas que estão no caminho certo. E nós aprendemos aqui que a gente tem que somar e não dividir, que tudo que é dividido ele acaba se destruindo por si só. Não há como divisão ser bom. A divisão ela sempre vai diminuir. Nesse sentido aqui, por exemplo, de famílias. Muitas famílias se destroem porque estão divididas. Eles não estão somando. Elas não estão unidas na mesma fé, no mesmo espírito. Então ela acaba se destruindo. E nós aprendemos também que nós temos sim, sempre se arrepender. Quando nós falhamos, nós temos que se arrepender verdadeiramente e pedir perdão a Deus. E nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Nós temos que desejar ter o Espírito Santo dentro de nós. E sempre querer que ele cresça a cada dia mais dentro de nós e transborde, para que nós possamos, através desse Espírito Santo, ajudar outras pessoas, levar a luz para outras pessoas. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje. Quanto aprendizado, quanto amor nós vemos nessas entrelinhas, como o Senhor nos ensina. O Senhor abre os nossos olhos, o Senhor abre o nosso entendimento sempre, para que a gente venha a entender mais e a crescer mais espiritualmente. Pai amado, molda o nosso coração, molda o nosso ser, para que nós possamos a cada dia mais se aproximar de Ti e viver segundo a Tua vontade. Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.